onde você for bem recebido. Aí eu fui ler a Bíblia e descobri que Jesus falou a mesma coisa para os discípulos. Jesus um dia chamou os discípulos e falou: vão e preguem o Evangelho, mas a cidade que vocês chegarem, se não quiserem receber a mensagem de vocês, sacode até a poeira do pé, não leva nem a poeira daquele lugar. E eu fui muito bem recebido aqui em Patrocínio, e eu quero dizer que a minha agenda está à disposição, o meu ministério está à disposição dessa igreja, e sempre que for possível eu quero estar aqui cultuando a Deus com os irmãos. Pastor Wallace, falta palavras para agradecer e descrever quem é esse homem de Deus, simpático, humilde, cheio de unção, sua mãe digna esposa, a irmã Flávia. Deus abençoe seus filhos, bênção demais, o Emanuel, o Felipe, a Radassa e todos os demais irmãos que eu não vou falar os nomes aqui porque posso acabar esquecendo de alguém. Durante 6 meses eu tenho certeza que essa igreja e os irmãos estão embutidos nas minhas orações a partir de hoje, tá bom? E você que veio aí durante 3 dias, Deus seja louvado pela sua vida, tá bom? Quem quer e quem precisa ouvir uma porção da palavra de Deus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 13, verso de número 14. Os irmãos que quiserem também me acompanhar nas redes sociais, eu estou em todas as redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, tem uma fanpage também, tem o nosso site. Então, se você quiser acompanhar, não tem erro, todos eles. Renan com N de navio no final, Renan de com DI, de e Melo com L só, Renan de Melo. Tanto no Instagram, Facebook, não tem PR, não tem pastor Renan, acho que só no canal do YouTube que está pastor Renan de Melo, o resto é só Renan de Melo com DI e de igreja, Melo com L só, pastor Renan de Melo, tira o pastor Renan de Melo no Instagram, Facebook, Twitter. Se você quiser me seguir, de vez em quando eu posto lá alguma coisa para abençoar a vida dos irmãos, e a gente pode manter um contato também, tá bom? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 13, verso de número 14, só para eu iniciar a leitura, se você achou, diga amém. Amém. Eu vou ler até o verso 20, a parte A do verso 20, para ser mais exato. Está escrito assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros. Tu ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. E o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido, então terias derrotado os ciros até os consumir, mas agora só 3 vezes ferirás os ciros. Agora a parte A do verso 20 diz assim: morreu Eliseu e o sepultaram. E você diz amém. Me empresta aí, por favor, o máximo da sua atenção, para eu transmitir para você alguma coisa que está no meu coração, embutido aqui nesse texto. Está bem explícito aqui no texto
que o que nós lemos vai falar sobre um ato profético no ministério do profeta Eliseu. E quando eu me deparei com esse texto há alguns anos atrás, e eu já ministro nesse texto há alguns anos, eu olhei para esse texto e vi algo interessante, e apliquei na minha vida, porque bem cedo, um dos mentores que eu tive, que me abençoou muito na minha adolescência, um pastor que eu carreguei a mala dele durante alguns anos, me ensinou uma lição muito simples, que você com certeza já conhece, mas que teve um poder muito grande na minha vida. Que lição é essa, pastor? Simples demais. A vida é feita de oportunidades. Eu ouvi um glória a Deus na minha direita, eu vou repetir. A vida é feita de oportunidades. O seu futuro, guarde o que eu estou lhe dizendo, o seu futuro está ligado à maneira como você vai aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar. Todos os dias, algumas oportunidades vão chegar até você, e a maneira como você vai administrar essas oportunidades é que vai dizer como será o seu futuro. O problema é que existe muita gente que confunde oportunidade perdida com oportunidade mal aproveitada. Existem oportunidades que perdemos e existem oportunidades que nós não sabemos aproveitar. Qual a diferença entre oportunidade perdida e oportunidade mal aproveitada? Oportunidade perdida é aquela que você nem teve a chance de tentar. Como assim? Você está precisando de um emprego, aí você abre o jornal da cidade e lá nos classificados, na área de emprego, tem uma vaga na área que você exerce. O seu currículo preenche os requisitos, mas quando você chega na empresa, alguém já ocupou a vaga, então você não teve a chance nem de tentar. Foi uma oportunidade que você perdeu por uma questão de tempo, uma oportunidade perdida, como se fosse aquele ônibus que você precisa entrar nele, mas quando você chega no ponto ele já passou. É uma oportunidade perdida. Oportunidade mal aproveitada não. Oportunidade mal aproveitada é aquela que você atinge, alcança, abraça, mas quando você está nela ou quando você chega nela, você não sabe o que fazer com ela. É quando você consegue um emprego tão almejado, mas você deixa a desejar, e dentro de pouco tempo, um futuro que era promissor naquela empresa, você perde porque desperdiçou a oportunidade, não sabendo aproveitá-la da maneira certa. E o que eu olho aqui para esse capítulo 13 de 2 Reis, a partir do verso 14, o que eu vejo é um jovem rei, recebendo uma oportunidade da parte de Deus. Quem é esse jovem rei? O texto aqui diz, o nome dele é Jeoás. Por favor, não confunda, porque você vai encontrar na Bíblia um outro rei chamado Joás. Esse não é Joás, esse é Jeoás. Joás da linhagem de Davi. Joás foi rei em Jerusalém, capital de Judá. Esse Jeoás é de uma descendência ímpia, e ele foi rei em Samaria, que era a capital de Israel. Só de conhecimento e para você relembrar, nesse tempo aqui o reino estava dividido. Daquelas 12 tribos, dividiram-se em 2 reinos, depois da morte de Salomão. 10 tribos formaram o reino do norte, 2 tribos formaram o reino do sul. O reino do sul é Judá e a capital é Jerusalém. O reino do norte é Israel e a capital é Samaria. É por isso que 2 reis reinavam simultaneamente. Esse moço de quem nós vamos falar, Jeoás, ele está reinando em Samaria, ele está reinando em Israel, ele é rei na capital do reino do norte. E por que ele vai procurar o profeta? Eu vou te dizer, porque o pai dele havia morrido. Esse moço é filho de Jeoacás e neto de Jeú. Quem foi o rei Jeú? O rei Jeú foi o homem que exterminou a descendência de Acabe. Foi o homem que Deus usou para limpar o reino de Israel, tirando toda a descendência de Acabe. Só que Jeú, quando assumiu o trono, o avô desse moço, redobre a atenção para você entender. O avô desse moço, quando assumiu o trono em Israel,
travou uma peleja, entrou numa guerra contra a Síria, contra os sírios, não é a Assíria, sem o A na frente, o povo da Síria, cuja capital é Damasco, ficava uns 70 quilômetros de Samaria. Quando Jeú, avô desse moço, entrou no trono, assumiu o trono, o povo da Síria veio e derrotou Israel, e o avô dele perdeu a guerra para Ben-Hadad, que era rei da Síria. Aí o trono passa para o pai desse moço. Por quê? Porque a hierarquia, porque a monarquia é hereditária, passa de pai para filho. Quando o pai morria, o filho assumia. Jeú morreu, quem assume o trono? Jeoacás. E quando Jeoacás assume o trono, o mesmo inimigo que derrotou o avô desse moço se levanta contra o pai dele e entra na peleja. E o que acontece? Derrota também o pai dele. Está aqui no texto. Se a sua Bíblia estiver aberta e você quiser conferir, olha o verso 7 do capítulo 13. Vamos falar dele. 10 carros e 10 mil homens de infantaria, pois o rei os tinha destruído e os tinha feito como triângulos, ou seja, derrotou. Quando o pai desse moço foi lutar contra a Síria, não sobrou nada. 10 mil homens, 10 carros e 50 cavaleiros. Israel já teve um exército de centenas de milhares de homens, e agora só tem 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de infantaria. Quando Jeoás assume o trono no lugar do pai dele, esse é o exército que ele tem. Detalhe, a nação de Israel está passando uma crise econômica. Então esse moço, ele pega um reino falido, com o exército derrotado e o caixa quebrado. Então agora, quando esse moço assume o trono no lugar do pai dele, o mesmo inimigo que derrotou o avô e o mesmo inimigo que derrotou o pai se levanta contra ele. Agora, se o pai e o avô tinham um exército para lutar e não conseguiram vencer, imagina ele com 10 mil homens, imagina ele com 50 cavaleiros, imagina ele com 10 carros. Sabe quando ele ia conseguir vencer o inimigo? Nunca. Quem olha para esse texto, quem conhece a história desse moço, do pai e do avô dele, parece um flashback, parece uma reprise, parece que a mesma coisa que aconteceu com o avô e com o pai vai acontecer com ele. Já viu que tem pessoas que são estigmatizadas desse jeito? Alguém olha para ele e diz assim: não, o avô não conseguiu, o pai não conseguiu, esse aí também não vai conseguir. A mãe não conseguiu, a avó não conseguiu, esse aí também não vai conseguir. Quando esse moço assumiu o trono, parece que a história iria se repetir. E quem sabe alguém entrou aqui essa noite de terça-feira, e quem olha para você aposta tudo que a história vai se repetir na sua vida também, que você não vai conseguir, só porque quem veio antes de você também não conseguiu, só porque o casamento dos seus avós não deu certo, dizem que o seu também não vai dar, só porque a família dos seus pais não foi bem sucedida, dizem que a sua também não vai ser. Olham para você e apostam: não, ninguém da casa dele conseguiu, não é possível que ele vai conseguir. Aí Deus me trouxe aqui essa noite para uma palavra muito simples, mas ela é profética. Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade. Oportunidade de quê, pastor? De vencer o inimigo que derrotou aqueles que vieram antes de você. Eu estou aqui liberando uma palavra profética. Deus trouxe pessoas aqui essa noite para dizer: eu quero fazer com você aquilo que ninguém da tua família conseguiu, inimigo que nenhum deles conseguiu derrotar. Eu quero que você derrote para a glória do meu nome. A boa notícia para você essa noite é essa: o Deus que você veio aqui adorar é o Deus das oportunidades. E eu já estou ministrando palavras proféticas aqui. Vem um tempo de oportunidade sobre a tua vida. Vem um tempo de oportunidade. Tem gente aqui que já está preparada. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Tem gente aqui que já se dedicou, já se preparou. Só lhe falta uma oportunidade. Deus está dizendo: essa oportunidade que você precisa vai chegar. E essa oportunidade vai chegar para você fazer a diferença. Quando esse moço percebeu que ele não ia conseguir derrotar o inimigo que venceu o pai e que venceu o avô, esse moço adota uma estratégia que vai mudar o rumo da história dele.
Ele faz algo que nem o seu pai fez e que nem o seu avô fez. Quando o inimigo se levantou, ao invés dele tentar lutar com as suas próprias forças, ele se lembrou que em Israel ainda tinha profeta. E ele foi consultar o profeta do Senhor. E eu aprendo que enquanto tiver profeta no arraial, Deus vai direcionar o seu povo. Ele vai procurar o profeta. Quem é o profeta da vez? Escute isso. O profeta da vez está no texto. O nome dele é Eliseu. Quem era o profeta da vez? Para mim, um dos profetas mais ousados da Bíblia. Porque o dia que o mentor dele, o discipulador dele, Elias, falou assim: pede o que você quiser. Ele falou: eu quero coisa pouca. Eu quero só porção dobrada do Espírito que repousa sobre ti. E pedir porção dobrada para o homem que orava e Deus respondia com fogo. Tem que ter muita ousadia para fazer isso. Esse moço vai procurar o profeta. Só que você leu comigo aqui o verso 14. Quando o rei vai procurar o profeta, ele encontra um profeta velho, doente e sozinho. Eliseu está idoso, com uma ferida que vai levá-lo à morte, com uma enfermidade que vai levá-lo à morte, e Eliseu está sozinho. Agora escute isso, redobre a atenção. A última vez que a Bíblia fala de Eliseu, antes do capítulo 13, é no capítulo 9 de 2 Reis. Só que entre o capítulo 9 e o capítulo 13, existem 42 anos de história embutida. Então o Eliseu do capítulo 9 tem 40 anos de idade. O Eliseu do capítulo 13 tem 82 anos de idade. É um profeta velho, que está à beira da morte porque está com uma enfermidade. E o profeta agora está sozinho. Durante 42 anos, o profeta que influenciou a nação está sumido dos holofotes. Ninguém vê Eliseu, ninguém fala de Eliseu. 42 anos de história e Eliseu abandonado num canto. E você quer acabar com a autoestima de alguém? Isole ela. Quer acabar com a autoestima de alguém? Menospreze ela. Imagine Eliseu, o homem que um dia esteve à frente da maior escola de profetas que Israel já teve, que foi a escola de profetas de Elias, que tinha mais de 150 filhos de profetas, alunos. Agora está sozinho, ferido e à beira da morte. Quem olha para Eliseu pensa: o profeta vai morrer velho, sozinho, e Deus não vai recompensar o profeta. Só que Eliseu, aos 82 anos de idade, alguém bate na porta da casa dele, e quando ele abre, é ninguém menos, ninguém mais que o rei da nação de Israel. Sabe o que eu acho bonito aqui também? Não é meu esse pensamento, é do pastor Gesiel Nunes Gomes, alguém que eu amo muito e admiro muito. Pastor Gesiel tem uma mensagem nesse texto linda, porque ele diz que antigamente os reis procuravam os profetas. Hoje os profetas estão procurando os reis. Mas deixa para outro dia. Eliseu está em casa, sozinho, doente e velho. Alguém bate na porta da casa dele. Quando ele abre, é o rei de Israel. Agora escute isso, porque isso aqui é uma chave. O rei olha nos olhos de Eliseu e fala para Eliseu uma frase que um dia Eliseu falou para alguém. O rei olha para ele e diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Uau! No capítulo 2 de 2 Reis, quando Elias está subindo num redemoinho, Eliseu olha para Elias, o seu mentor, e diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Elias some, e Eliseu pega a capa, e o ministério de Eliseu continua. Agora, quando Eliseu está prestes a morrer, Deus manda o profeta na porta da casa dele, para dizer para ele o mesmo que um dia ele disse para Elias. Onde eu quero chegar, agora eu vou lhe dizer: a palavra que sai da tua boca, ela não cai no esquecimento, ela bate na areia da eternidade e nunca volta sobre a vida. Então cuidado com o que você fala.
porque Eliseu está sendo honrado antes de morrer. Só que para Eliseu ser honrado antes de morrer, ele honrou alguém. Porque tudo que o homem planta, isso ele vai colher. Então deixa eu dar uma dica aqui: quer ser honrado no futuro? Honre alguém agora. Eu estou vendo aqui que boa parte da igreja é composta por jovens. Então, jovens, honra quem Deus colocou na tua vida agora, para você ser honrado um dia lá na frente. Honra teu pai, honra tua mãe, honra teu pastor, honra quem Deus botou para te abençoar, porque lá na frente, quando os dias maus chegarem, Deus vai enviar alguém para poder te honrar também. Como é que Eliseu está sendo honrado? É porque porque o rei olha para ele e diz assim: Eliseu está sendo honrado porque o rei olha para ele e diz assim: carros de Israel e seus cavaleiros. Para nós aqui em Patrocínio, isso aqui não quer dizer muita coisa. Agora, um hebreu, um israelita ouvir essa frase, tem um peso muito grande. Por quê? Porque sabe qual é o significado dessa frase? Quando você dizia para alguém assim: carros de Israel e seus cavaleiros, sabe o que você estava querendo dizer? Para mim, você vale mais que todo o exército de Israel. Espera aí, eu vou falar mais devagar. O profeta está velho, sozinho e doente, mas o rei foi na porta da casa dele para dizer: você pode estar velho, você pode estar sozinho, você pode estar doente, mas você ainda vale mais que um exército inteiro. Tem gente aqui que o diabo se enganou com ele. Por quê? Porque viu que você estava sozinho, os amigos te deixaram, palavras te feriram. Aí o diabo pensou: está sozinho e está ferido, agora eu acabo com ele. Para vergonha do diabo, um crente ferido e sozinho ainda vale mais que um exército inteiro. Está com a mão erguida? Vou liberar uma palavra. Mesmo sozinho e ferido, você ainda vai fazer um estrago no arraial do inimigo. Ainda tem muita lenha para queimar. Quem me ajude a adorar a Deus aí? Quem me ajuda a adorar a Deus aí? Você me ajuda? Você me ajuda? Se você puder, diga para alguém: você vale mais que um exército inteiro. Diga para ele aí: você vale mais que um exército inteiro. Agora olha que bonito, olha que bonito. Eu vou ser rápido hoje, porque eu descobri que meu voo é muito cedo amanhã. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que Eliseu está velho, está sozinho e está ferido, à beira da morte. Só que ele não perdeu o feeling de profeta, não perdeu a ligação com Deus. Por quê? Porque profeta que é profeta pode estar ferido, sozinho e doente, vai continuar sendo profeta. Porque quando o rei botou o pé na porta da casa de Eliseu, o rei não precisou falar o que foi fazer. Quando o rei chegou, Eliseu já disse: pega o arco e pega as flechas. Espera aí. O rei não falou o que foi fazer, mas profeta que é profeta é assim. Quando o rei chegou, em outras palavras, o profeta disse: já sei do que você precisa, é de uma oportunidade, e eu vou te dar agora. Vamos lá. O que é que o profeta diz para o rei? O rei não fala nada. O rei só diz assim: carros de Israel e seus cavaleiros. Aí o profeta olha para ele e fala assim: pega um arco e pega flechas. Por favor, se você quiser e puder, se não for lhe atrapalhar, repita após mim, diga assim: um arco e flechas. Então repare, irmão, que arco está no singular e flechas está no plural. Por que que o profeta manda o rei pegar arco e flechas? É porque o profeta vai dar uma oportunidade para o rei. Só que o profeta poderia ter dito assim: pega uma espada, pega uma lança, pega um escudo. Não, o profeta diz: pega um arco e flechas. Por quê? Porque todo príncipe, ou seja, todo filho de rei como você é. Opa, ouvi dois glórias, vou repetir. Todo príncipe, filho de rei como você é. Naquela época, os príncipes, quando completavam 7 anos de idade, eles eram obrigados a começar a estudar sobre armas de guerra. E cada um escolhia uma arma para manusear. Cada rei dominava uma arma de guerra. E Jeoás, quando completou 7 anos, começou a estudar arco e flecha. Era a arma que ele se adaptou a estudar.
Então o arco sempre andava atravessado no seu peito, e as flechas não aljavam nas suas costas. Quando o profeta chegou, quando o rei chegou diante do profeta, o profeta olhou e viu, o que é que ele tem na mão? Ele tem arco e flecha. Aí o profeta vira para ele e diz: pega o que você já tem na mão. Por quê? Porque Deus vai usar o que você já tem na mão. Pastor, mas um arco e algumas flechas não derrotam um exército de 150 mil homens. Mas tem um detalhe: você e Deus é maioria em qualquer batalha. Sabe o que Deus está mandando eu liberar sobre a tua vida aqui essa noite? Deus está dizendo: Ele vai usar o que você tem para te entregar o que você ainda não tem. Qual é o seu arco e quais são as suas flechas? Estou sentindo Deus nessa palavra. Pastor, meu arco e minhas flechas são um sonho que eu tenho. Deus vai usar esse sonho para te dar vitória. Meu arco e minhas flechas são um projeto que eu tenho. Deus vai usar esse projeto. Cada um aqui tem, você sabe o seu dom, o seu talento, você sabe o que Deus te deu. E Deus está dizendo: eu vou usar o que você tem para dar o que você não tem. É assim que acontece. Lembra do povo no deserto em João 6? Quando o povo sentiu fome, Jesus falou: o que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Então me dá o que vocês têm, e eu vou usar o que vocês têm para dar o que vocês não têm. Pega o arco, pega a flecha. Aí o rei pegou o arco e as flechas. Quando o rei pegou o arco e as flechas, está no verso de número 16. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E aqui está um segredo. Por quê? Porque o arco e as flechas são armas simples. Não dá para vencer o inimigo. Só que o profeta diz: pega. Quando ele pegou o arco, o profeta veio com as suas mãos e colocou por cima. A mão do profeta representa a mão de Deus. A mão do profeta representa a bênção do Senhor. O que é que o profeta está dizendo para o rei? Em outras palavras: meu filho, o que você tem pode ser pequeno e simples, mas Deus está abençoando. E se Deus abençoa o que você tem, a vitória vai ser certa no nome de Jesus. Deixa eu ser boca de Deus para você, posso? Deus está dizendo: teu sonho pode ser simples para muita gente, mas eu estendi a mão e abençoei, vai dar certo. Seu projeto pode ser simples para muita gente, mas eu estendi a mão e abençoei, vai dar certo. Alguém pode estar dizendo: mas o talento que ele tem, o dom que ele tem é tão simples. Deus está dizendo: pode ser simples, mas eu estendi a mão e abençoei, vai ter vitória, vai ter vitória. Quem recebe essa palavra profética? Deus está abençoando o que você tem. A mão de Deus está estendida para abençoar o que você tem. Aleluia. Coloque a mão. Quando o rei colocou as mãos, o profeta veio com as suas mãos e colocou por cima. Está no verso 16. Agora olha o verso 17. Verso 17. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Afeca era o nome da cidade, de uma das cidades, bem longe dos termos de Israel. Deus estava dizendo: você vai vencer o inimigo até em terras que não são suas. Agora preste atenção. O profeta manda o rei botar as mãos no arco. Bota a mão por cima. Depois que o profeta abençoa, o profeta vira para o rei e diz assim: agora faz o seguinte: abre a janela. Espera aí. Por que o profeta não mandou abrir a porta? Se nós gostamos é de porta aberta. As nossas campanhas são de portas abertas. As nossas ações são para que Deus abra as portas. Porque na nossa pequenez nós achamos que Deus só faz milagre quando a porta abre.
Só que o profeta disse: abre a janela. Em outras palavras, pode deixar fechada. O profeta está dizendo assim: fique tranquilo, vai acontecer livramento com a porta fechada. Só que ninguém quer porta fechada. Se o pastor Wallace colocar uma faixa ali na porta da igreja, 7 semanas das portas fechadas, só vai ficar ele, a mulher e os 3 filhos. Porque ninguém quer fazer campanha para a porta fechada. Porque a gente pensa que Deus só faz milagre com a porta aberta. É bíblico porta aberta. A igreja de Filadélfia ouviu essa palavra profética no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do verso 6. Diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque mesmo tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Só que o mesmo texto antes, Jesus fala para João: eu sou o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém, mas quando eu fecho, Eliseu é o profeta das portas fechadas. Por quê? Porque quando em 2 Reis 4, a viúva do profeta procurou Eliseu e falou assim: Eliseu, meu marido morreu e deixou uma dívida, e agora o credor veio e quer levar meus filhos para pagar a dívida. Eliseu falou: vai na tua vizinhança, pega a vaso emprestado. O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Pega a vaso emprestado, entra na tua casa, você e teus filhos, e fecha a porta. E derrama do teu azeite no azeite do vaso dos outros. Porque o milagre vai acontecer com a porta fechada. A porta vai estar fechada, mas o azeite vai estar multiplicando. Não para por aí. O filho da sunamita morreu, e ela vai no meio do caminho dizendo para todo mundo: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Mas quando chegou diante de Eliseu, ela falou: não está nada bem. Lembra aquele filho que você profetizou que ia nascer? Lembra? Ele nasceu, cresceu e agora está doente, morreu. Aí Eliseu diz: deixa que eu vou lá resolver. Eliseu chega no quarto, o menino está na cama dele. Aí o texto diz que Eliseu fecha a porta e deita sobre o menino e ora, e o menino espirra 7 vezes, e quando a porta abre, o menino já está ressuscitado. Então a ressurreição aconteceu com a porta fechada. Tem gente olhando para você e dizendo: ih, agora a porta fechou para ele. Tadinho, vai morder a língua, porque o Deus que a gente serve faz milagre até com porta fechada. Vai ter milagre até com porta fechada na tua vida. A porta estava fechada, só que Eliseu mandou abrir a janela. Por que janela e não porta? Eu cheguei a uma conclusão simples que você já deve ter ouvido um monte de vezes. Eu só vou refrescar a sua memória. A diferença de porta e janela é que porta você tanto abre por dentro e por fora, basta ter a chave. Agora a janela, porta, vou repetir, tanto quem está dentro quanto quem está fora abre, é só ter a chave. Agora a janela só abre quem está do lado de... É por isso que em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, Deus fala: tragam a mim, sejam fiéis a mim, nos dízimos e nas ofertas, e vocês vão ver, se eu não vos abrirei o que? Por que Deus não diz as portas do céu? Porque as portas estão abertas para a salvação. Agora a janela da bênção é só para quem é fiel. E o que é a janela? A janela é aquele compartimento do céu que só Deus pode abrir, porque é Ele quem está do lado de dentro. Então tem porta que amigos podem abrir para você. Agora a janela, Deus está dizendo: eu vou te botar do lado de dentro para poder abrir ela. Abre a janela. Agora preste atenção, não é qualquer janela. O profeta disse: a janela que está para o lado do Oriente. Por quê? Porque toda casa tem muita janela. Final do ano passado, eu estava pregando no sertão da Bahia, um lugar chamado Itaberaba. Fica a 330 quilômetros depois de Salvador. Eu prego lá pelo menos 1 ou 2 vezes no ano. Em novembro eu estarei lá novamente. E no meio do caminho a gente passa
por um vilarejo muito pequeno. É muito comum isso no sertão do Brasil, seja de Pernambuco, da Bahia, daquela região ali, Rio Grande do Norte. E quando nós passamos, havia uma casa que parecia mais um vagão de trem, de tanta janela que ela tinha. Era janela para tudo quanto é lado, e uma porta só. E eu tirei foto daquilo e levei para casa, porque eu achei curioso. E quando eu mostrei para minha filha de 9 anos, e a mente dela é uma esponja, ela olhou e falou: pai, por que uma casa tem tanta janela? Aí eu tive que ser mais esperto que o Google. Falei: minha filha, é porque lá não tem ar-condicionado, então tem que abrir muita janela para entrar muito vento. Onde eu quero chegar? É que casa tem janela para todos os lados. Só que o profeta disse: você não vai abrir para qualquer lado, você vai abrir para o lado do Oriente. E o que significa abrir a janela para o lado do Oriente? Vou te dizer, isso aqui é para você aproveitar a oportunidade, não deixar ela passar e nem desperdiçar. É que Oriente é o lado que o sol nasce. Pastor, e o que tem a ver comigo o sol nascer? É que toda vez que o sol nasce, é porque começou um novo dia. O que Deus está dizendo para nós aqui? Abra a janela e olhe para amanhã, porque a oportunidade hoje parece pequena, mas amanhã vai ser muito maior. Olha para amanhã. O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria vem. Deus me trouxe aqui para dizer: aproveite a oportunidade hoje, por mais difícil que ela pareça, porque amanhã vem um tempo de alegria sobre a tua vida. Lado do Oriente, porque é o lado que o sol nasce. Tem mais um detalhe, meu pastor Wallace, meu professor Rabi da Galileia. Oriente era o lado aonde ficava Damasco, a capital da Síria. O inimigo que ele tinha que derrotar estava ao oriente do lugar que ele estava. Então o que o profeta está dizendo? Meu filho, olha onde você quer chegar. É aquele inimigo que você quer derrotar? É aquele. Então olha, mira. É lá que você tem que acertar? É. Então olha, tenha alvo, tenha meta, tenha foco. É lá que você quer chegar? É aquele inimigo que você quer derrotar? É. Então abre a janela e olha onde você quer chegar. Dia 11 de abril agora desse ano, eu fiz 9 anos de ministério itinerante. 11 de abril do ano que vem eu faço 10 anos que eu viajo esse Brasil só pregando a palavra. E acontece muita coisa curiosa. De vez em quando alguns jovens vêm após o culto e perguntam para a gente: pastor, como é que eu faço para saber? Como é que eu faço para chegar? Como é que eu faço para desenvolver meu ministério? A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: o que é que você pensa do seu futuro? Aí de vez em quando alguém diz: não sei, estou aí. Aí eu vou e digo: se você não sabe nem onde quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o primeiro requisito para você chegar a algum lugar é saber aonde você quer chegar. Gostinho de bezetacil, mas cura, viu? Muita gente não chega a lugar nenhum porque não sabe nem onde quer chegar. Não faz planos, não faz projetos, não olha para o futuro, só pensa no agora, só pensa no hoje. Olha para o futuro. Sabe de onde vem a palavra pecado? A gente fala tanto em pecado, né? Pecado, 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 pecado. A palavra pecado vem do grego. E a palavra pecado no grego significa errar o alvo. Você peca toda vez que você erra um objetivo. Deus te dá um plano, Deus te dá um projeto, Deus te dá uma direção, e você perde o foco, você está pecando. Só que essa noite Deus trouxe pessoas aqui para calibrar a mira dele. E está dizendo assim: você não vai mais errar o alvo a partir de hoje, você vai acertar. Mas para isso você precisa ter foco. Para isso você precisa ver onde você quer chegar. Onde é que você quer chegar? Não precisa responder, mas eu queria que você me ajudasse a pregar. Se eu pudesse, eu mesmo descia aqui e faria isso com um por um. Só um nível de despertamento. Não precisa responder, mas pergunte para alguém, diga assim: onde você quer chegar? Pergunte para ele aí: onde você quer chegar? Ministerialmente falando, com a sua família, seus sonhos e projetos, onde você quer chegar? Quais são seus planos?
Quais são os seus projetos? Deus está dizendo aqui: abre a janela essa noite. Abre a janela essa noite. Abre a janela em direção ao futuro e olhe onde você quer chegar. Hoje pode estar difícil, mas olha para o futuro. Deus vai te colocar onde você quer chegar. Escute, escute. Um dos maiores segredos da Bíblia está na visão. Porque um dia Deus chamou o patriarca Abraão e falou: está vendo essa terra, Abraão? Ela é sua. Aí Abraão perguntou: tá bom, Senhor, mas qual o limite dessa terra? Até onde essa terra é minha? Aí Deus diz: aonde a tua vista alcançar. Você vai chegar aonde a tua visão te levar. Olha para o futuro, para eu caminhar para o final aqui. Eliseu disse: abre a janela, olha onde você quer chegar. Ele olhou, aí o profeta diz: agora atira. Aí o rei atirou, soltou uma flecha. Quando ele soltou a flecha pela janela, o profeta liberou a palavra: esta é flecha do livramento do Senhor. Essa é a flecha que vai te dar vitória sobre o teu inimigo. Verso de número 18 do capítulo 13. Disse mais: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Primeiro o profeta ensina como é que ele tem que fazer. Preste atenção nos passos. O profeta estende a mão, abençoa. O profeta diz qual janela tem que abrir. O profeta diz como tem que atirar. E o profeta ainda libera a palavra: é a flecha da tua vitória. Só que no verso 18 o profeta diz: agora é contigo. O profeta está dizendo: chegou sua vez. Eu fiz tudo o que eu pude, agora é contigo. Agora é a tua vez. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas: é a tua vez. Não, você não entendeu, eu vou repetir: é a sua vez. Deus está dizendo: eu já abri a janela, já te dei a direção, já estendi a mão, já te ensinei como é que faz. Agora é a sua vez. Agora é contigo. Aí o rei pega o arco, pega as flechas e começa a atirar. Aí o texto diz que ele atira 1, 2, 3 e para. Quando ele para de atirar, o verso 19 diz assim: o profeta se indignou. O profeta ficou indignado, nervoso. E profeta nervoso, irmão, Eliseu não era muito calminho não. Eliseu era um cara sanguíneo. Um dia Eliseu saiu do Jordão, 50 baixinhos começaram a zombar da cara dele. Vai, careca! Ele falou: o quê? Careca? Eu? Que apareçam 2 ursas do mato e comam vocês. Dos 50 comeu 42, só sobrou 8 para contar a história. Não chama ele de careca, que ele não gosta. Quando o profeta viu o rei diante da maior oportunidade da vida dele, atirar 3 flechas, o profeta falou: o que você fez? Quantas flechas você atirou? 3. Aí o profeta disse: você poderia ter atirado 5 ou 6. Peraí, 6 é múltiplo de 3, é o dobro. O que o profeta está dizendo para esse rei? Rapaz, você desperdiçou a sua oportunidade. Você poderia ter atirado 6 ao invés de 3. O profeta está dizendo: você poderia ter feito o dobro do que você fez até agora. O glória a Deus sempre diminui nessa hora da mensagem mesmo. Sabe por quê? O que Deus está falando para nós aqui essa noite é isso: nós podemos fazer mais. Muitas oportunidades nós desperdiçamos, não sabemos aproveitar, porque deixamos de fazer tudo aquilo que somos capazes de fazer. Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas: potencial você tem, faça, porque você pode fazer mais do que você tem feito. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Já vou orar por você. Se você puder, segure a mão de alguém, dá uma balançada na mão dele aí e fala: você pode fazer mais. Diga para ele aí: você pode fazer mais.
Você pode fazer mais do que você tem feito. Pastor, eu tenho orado, você pode orar mais. Eu tenho jejuado, você pode jejuar mais. Eu tenho adorado, você pode adorar mais. Eu tenho estudado, você pode estudar mais. Potencial você tem, faça mais, faça mais, faça mais. E só quem vai fazer um pouco mais, levante essa mão aí, adore a Deus. Só quem vai fazer um pouco mais. Nós passamos o tempo todo profetizando para quem está do nosso lado. Agora eu queria que você profetizasse para você mesmo. Bata no teu peito e diga: eu vou fazer um pouco mais. Diga com fé, com ousadia, diga: eu vou fazer um pouco mais. Eu fui estudar sobre isso aqui. O tempo todo no texto, flechas aparecem no plural. Por quê? Porque em uma aljava cabem 30 flechas. Me ajuda aí. Quantas flechas? Agora, por favor, quantas o rei usou? Então a conta é fácil. Ele usou 10% do potencial que ele tinha. Se você soubesse o quanto potencial espiritual você tem, se você soubesse dimensionar o tamanho do que Deus te deu, você não encararia essa batalha de cabeça baixa, não. Você encararia de cabeça erguida. Oh, aleluia. Deus trouxe pessoas aqui essa noite para dizer: pode entrar nessa peleja, porque eu enchi a tua aljava de flecha. Não tenha medo de usar aquilo que Deus te deu. Ah, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Alguém me ajude a adorar Ele aí. Deus está dizendo: use, porque eu te dei. A tua aljava está cheia. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu te trouxe aqui para recarregar a tua aljava. Você vai sair daqui com a tua aljava cheia de flechas. Chega de perder a oportunidade. Chega de desperdiçar a oportunidade. Vem um tempo de aproveitar todas as oportunidades. Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? Oh, aleluia. Adore um pouco mais, se você vai aproveitar as oportunidades. Só quem vai aproveitar as oportunidades. Três flechas e parou. O profeta falou: rapaz, você poderia ter feito o dobro do que você fez. Você desperdiçou a oportunidade. Aí o que é mais triste, é que o verso 20, a parte A diz assim: morreu Eliseu e o sepultaram. Quem está me ouvindo, diga amém. Este foi o último ato profético de Eliseu. Onde você quer chegar, pastor? Sabe quando esse rei teria outra oportunidade igual essa? Nunca mais. Pastor, por que eu não posso desperdiçar a oportunidade? Porque você não sabe qual vai ser a última que Deus vai te dar. Não estou falando da última oportunidade para você morrer, não. De repente é uma oportunidade na área financeira, na área sentimental. Deus está dizendo: outra igual essa eu não vou te dar mais. Por quê? Porque tem oportunidade que é tão importante, tão rara e tão difícil, que só passa uma vez. Eu vou repetir. Tem oportunidade que é tão rara, tão importante e tão difícil, que ela só passa uma vez.
Aí você só tem duas opções: ou aproveita ou desperdiça. Fica de pé comigo. Deus falou com mais alguém aqui ou foi só comigo essa noite? Agora tem um texto na Bíblia que eu amo. E quem sabe numa outra ocasião eu volte para falar sobre ele também. Salmo 127, verso 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Quem é valente? Deus. Jesus é o valente que manieta o outro valente. Lucas disse isso. Quem são as flechas? Eu e você. A boa notícia que eu tenho para você é essa: se você é flecha e está na mão de Deus, você não vai errar o alvo, você não vai perder a oportunidade. Só que a flecha tem um segredo. Redobre a atenção, redobre a atenção. A flecha tem um segredo. Todos nós aqui, acho que na maioria, já assistimos pela televisão uma Olimpíada, algum evento esportivo onde tivesse tiro de arco e flecha. E o que é interessante é que o arqueiro coloca a flecha no arco. E quando ele quer que a flecha vá muito longe, ele puxa ela bem para trás. E quanto mais para trás se puxa a flecha, mais longe ela vai. Está entendendo agora por que essa prova está puxando para trás? Está entendendo por que essa luta tem hora que até te faz retroceder? Aí Deus está dizendo: fica tranquilo, é só para te dar impulso. Você vai longe! Você vai longe! Você me ajuda de novo? Vou orar agora, mas eu preciso da sua ajuda. Me ajuda aí, livre essa palavra na vida de uns 3 ou 4, quantos você quiser. Diga para ele assim, diga para ele, por gentileza, diga assim: ó, você vai longe. Fala para ele aí, fala para ele. Profeta, você vai longe. Você vai longe. Glória a Deus. Você vai longe. É por isso que a vida puxa tanto para trás. Vai longe. Meu amigo, você vai longe demais. Chega de errar o alvo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo para você: chega de desperdiçar a oportunidade. Vou melhorar. Deus está dizendo assim: você já deu muito murro em ponta de faca. Chega de errar o alvo. Chega de desperdiçar a oportunidade. Já era para você estar muito mais longe do que você está. Agora é hora de aproveitar as oportunidades que Deus vai dar. Eu ministro sobre a tua vida um novo tempo de oportunidades. Eu não sei em que área, meu Deus do céu, é muito forte. Eu não sei em que área da tua vida você precisa de uma oportunidade, mas Deus está dizendo: eu vou te dar essa oportunidade. Eu vou liberar essa oportunidade. Então aproveite ela. Aproveite ela. Como é o meu último dia de ministração, eu quero aproveitar essa oportunidade. Vou repetir o que eu repeti no domingo. Eu sei que não é para todo mundo. Tem oportunidade que está dentro da tua alçada. Tem oportunidade que com o seu intelecto, com o seu conhecimento, tem oportunidade que com o seu recurso você pode aproveitá-la. Agora, assim como você tem oportunidade que está no campo do impossível. Porque como que ele, com um exército tão pequeno, ia derrotar um exército tão grande? Detalhe, ele desperdiçou a oportunidade. E é por isso que eu gosto da Bíblia. Que a Bíblia não é um livro de utopia, só mostra o que dá certo. Não, ela mostra o que dá certo e o que dá errado.
Ela mostra a bênção e a maldição, o céu e o inferno, Jesus e o diabo, o mundo e a igreja. A Bíblia sempre vai te apresentar. E esse moço aqui, a história dele termina assim. Ele vence o inimigo 3 vezes, depois o inimigo vem e derrota ele, a história dele termina como um derrotado. E isso não vai acontecer com você. Você vai aproveitar a oportunidade. Só que tem gente aqui que está diante de uma oportunidade singular. É só essa. Eu não sei em que área, mas é uma oportunidade. Você fala, pastor, se eu perder essa, eu não sei se eu vou ter outra. Eu quero orar por você para Deus te dar estratégia. Vem aqui, eu vou orar por você e vou devolver o microfone. Amém, Jesus. Isso. Chegue bem aqui à frente, eu vou orar e vou devolver o microfone agora. Você é flecha na mão do valente. Não dá mais para desperdiçar a oportunidade. Chega! É ponto final. É hora de aproveitar cada oportunidade que Deus vai te dar. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou.